1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais. Versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor. Durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Capítulo 3, versículo 1. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus, e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara. Depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ao ser restaurado, o apóstolo Pedro iniciou, vamos dizer, uma nova carreira espiritual. Há de confirmar os seus irmãos. Você lembra as palavras do Senhor Jesus Cristo? Ali em Lucas capítulo 22. E tu, quando te converteres,
confirma seus irmãos. Confirma teus irmãos. Assim era para Pedro, depois de ser restaurado. Se lembra, ele tinha negado que conhecia o Senhor Jesus Cristo, que ele era discípulo do Senhor Jesus Cristo, se lembra? Mas depois de ser restaurado, ele iniciou este trabalho de confirmar seus irmãos. Fazia isso por palavra. E certamente surgindo oportunidade para conversar com o povo de Deus e mesmo ministrar a palavra de Deus nas reuniões das igrejas, certamente fazia questão de confirmar, estabelecer, firmar, enraizar, arraigar os seus irmãos na fé. Eu disse, ele fez isso por palavra, mas também fez isso por escrito. Ele escreveu 2 epístolas, e temos as 2 epístolas aqui no Novo Testamento. As epístolas de Pedro. E o conteúdo dessas epístolas serve muito bem para firmar os crentes, para estabelecer os crentes na fé. Eu espero que todos nós aqui tenhamos vontade para sermos bem firmados, estabelecidos firmemente. Precisamos de ministério assim. E Deus me ajudando, eu quero dar esse tipo de ministério. Ministério para estabelecer todos nós aqui presentes. Estabelecer na fé. Temos lido aqui de 3 coisas preciosas. O que eu tenho em mente é muito simples. Mas acredito que seja relevante para nós hoje. O precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Vamos pensar também naquela preciosa joia que as nossas irmãs têm como usar e que Deus deseja que usem. A preciosa joia. Voltando para capítulo 1, a preciosa fé. O que é? Aquela fé provada. Aquela fé aprovada. Por meio de testes e provações. Precioso sangue, a preciosa joia e também a preciosa fé. Ali no capítulo 1, nós lemos que Pedro diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados, mas com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Assim, amados irmãos, abordando o assunto que está no meu coração já, uma apreciação do valor elevadíssimo do nosso resgate serviria para nos incentivar a ter vidas santas. E o contexto aqui deste versículo: o irmão que aprecia o valor do resgate, o sangue de Cristo, para livrá-lo do pecado e se manter longe do pecado ao andar aqui neste mundo. E por isso eu digo, eu tenho aqui um assunto relevante, apropriado. Será que a falta de poder nas nossas reuniões indica que não somos santos, que estamos nos metendo em pecado, em desvio, em desobediência? Devemos nos examinar, amados irmãos, e devemos expor os nossos corações diante de Deus. Ele sabe de tudo. Na realidade, aqui no versículo 17 nós lemos:
se invocais, como nós invocamos, por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga, segundo a obra de cada um. Isto é, Deus contempla, Ele sonda, Ele escrutina os corações de todos nós. Havendo pecado, então somos sujeitos à disciplina de Deus. Mas Deus sonda os nossos corações. E havendo algo para o desagrado de Deus, a bênção fica trancada. Assim, amados irmãos, devemos levar a sério o que nós temos aqui nesses versículos. Sede santos, porque eu sou santo, diz Deus. Temos a obrigação de sermos santos, separados do pecado e consagrados a Deus. Devemos ser santos em todos os setores da nossa vida. É muito, muito fácil nos contaminar pelo que há no mundo hoje em dia. Mesmo os jornais. E a gente lê. Mas mesmo contemplando, alimentando a alma ali, num retrato ou coisa assim, dá para contaminar a alma. Consequentemente, há um afastamento de Deus. Assim, amados irmãos, devemos evitar coisas assim. Devemos ser santos. O internet é tido como necessário hoje em dia. Facilita pesquisas. É um meio de comunicação, sabe, muito, muito útil. Muito rápido. Mas é possível se sentar numa cadeira giratória e ali, sem ninguém acompanhá-lo, é possível acessar sítios imundos, impuros, e consequentemente a alma fica contaminada. E Deus se afasta. Houve um rompimento de comunhão com Deus. Um trancamento do poder de Deus. Tanto para as nossas vidas pessoais como para o andamento das igrejas locais. Amados irmãos, devemos ser santos. Mas diz alguém, como é que eu posso ser santo? Estou dizendo, você apreciando o valor elevadíssimo do resgate pago pelo Senhor Jesus Cristo. Olha, isso vai facilitar. Isso vai ajudar para a gente se afastar do pecado. Devemos ser santos, como nós lemos aqui. É uma apreciação do precioso sangue que foi vertido e nos ajudar para nos afastar do pecado. Capítulo 3. Neste contexto, nós temos o caso de uma irmã salva pela graça de Deus, cujo marido encontra-se ainda nos seus pecados. O que ela deveria fazer para ganhá-lo para Cristo? Para levá-lo à salvação. Assim, o apóstolo Pedro aborda este assunto com a ajuda de Deus. Mas ele diz, olha, esta irmã tem que andar em submissão. Mesmo aquele marido não salvo. Será que alguém aqui encontra-se numa situação assim em casa?
uma irmã salva, cujo marido não é salvo ainda. E certamente você tem o desejo de ganhá-lo para Cristo. Você pode fazer isso, mas tem que andar em submissão a Ele. Em submissão. Ele está observando, diz aqui, a vida casta, a vida pura, o andamento, o comportamento, a conduta daquela irmã em casa. Fazendo isso, certamente teria os seus próprios pensamentos a respeito da realidade da salvação. Assim, eu animo as minhas irmãs em Cristo para seguir esse caminho. É para andar em submissão, tendo a sua vida em dia, tendo uma vida pura, casta, agradável a Deus. Mas Pedro diz aqui, entrando no versículo 3, o enfeite delas não seja o exterior. As mulheres do mundo sempre têm vontade para agradar os seus maridos. E para fazer isso, usam tanta coisa. Nós sabemos disso. Eu não preciso entrar nos detalhes. Mas Pedro diz aqui para nós o que ela não deveria fazer. O que é? Nós lemos aqui no frisado dos cabelos. No frisado dos cabelos. Na antiguidade, as mulheres certamente tinham cabelo crescido, comprido, mas elas tinham o costume de amontoar os seus cabelos para cima da cabeça, em camadas sucessivas, para cima, entrelaçando aquela massa de cabelo de fios de ouro, fazendo com que toda aquela massa cintilasse a luz. Foi uma verdadeira exibição de vaidade. Diz Pedro, não é assim que a mulher cristã ia ganhar o seu marido não salvo para Cristo. Isso não é o meio, diz Pedro. Você não precisa se baixar para adotar um meio assim para levar o seu marido para Cristo. Isso não é o caminho, Pedro diz enfaticamente. Demorando por aí, eu quero relembrar as minhas irmãs em Cristo do seu grande privilégio de mostrar a sua submissão para os seus maridos, sim, mas também para o homem, como nós lemos em 1 Coríntios capítulo 11. Sim, as nossas irmãs têm este privilégio, eu digo, um privilégio de se submeter aos homens. Ali em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo mostra-nos, vamos dizer, a economia de Deus. O assunto de liderança. Deus é a cabeça de Cristo. Cristo, a gente deveria dizer, Cristo o cabeça dos homens. O homem o cabeça da mulher. Assim devemos reconhecer isso. Foi Deus que colocou isso. Ele estabeleceu esta ordem. Cabe a nós nos submeter. E nós lemos no versículo 15. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso. Lhe é honroso. Assim espera-se que as nossas irmãs em Cristo deixam
seu cabelo crescer. Ao comprimento natural, sem apará-lo, sem tirar as pontas. Por que diz alguém? Porque lhe é honroso. Isso quer dizer, o cabelo crescido da mulher é a sua glória. E já que o cabelo crescido é a glória da mulher, ela sendo zelosa e sensível, certamente não deixaria nenhum centímetro cair para o chão. De propósito, estou me referindo ao cortar do cabelo. Assim, a mulher deveria ser caprichosa, zelosa a respeito do cabelo, deixando-o crescer ao comprimento natural. Será que a gente deveria tocar no assunto de mudar a cor? Tingir? Colorir o cabelo? A mulher espiritual não faria tal coisa. Não. Não. Bom, a segunda coisa que ela não deveria fazer, Pedro diz que ela não deve fazer para ganhar o seu marido. Nós lemos aqui. No uso de joias, de ouro, correntes, brincos, argolas. A gente pode acrescentar muita coisa, sabe? Mas a mulher espiritual, a fim de ganhar o seu marido para Cristo, não ia se servir dessas coisas. Eu estou me referindo aos casos das irmãs cujos maridos não são salvos, mas eu acredito que a partir do versículo 3, nós temos aqui palavras apropriadas mesmo para as solteiras. Tá? E você querendo andar como deveria andar, certamente, mesmo sendo solteira, não ia usar joias de ouro. Deixe o mundo usar estas coisas se quiser. Mas você é diferente. E você não deve usar joias de ouro. Mais ainda, a compostura de vestidos, isto é, vestidos luxuosos, finos, vistosos, caros. Sim, a mulher sendo mulher não ia usar as vestes de um homem, as calças e coisas assim. E certamente a mulher cristã ia tapar o seu corpo como deveria, não expondo o seu corpo. Assim Pedro está dizendo algo sobre o procedimento das irmãs em Cristo. Poderíamos acrescentar ainda mais o uso de maquilagem. Ela não ia pintar o rosto, os olhos. Ela não ia passar esmalte nas unhas, nem das mãos, nem dos pés.
Seria uma das coisas mais feias se houvesse uma senhora tentando tirar um pedaço de pão na ceia do Senhor com unhas esmaltadas. Uma das coisas mais feias. Alguém está dizendo, você disse sobre a joia que ela tem como usar. Pois é, ela tem uma joia que ela pode usar e deve usar. Pedro explica para nós. Vamos voltar para o início do versículo 3. O enfeite delas não seja o exterior. Versículo 4. Mas o homem encoberto no coração, isto é, o interior. Ao invés de enfeitar o corpo externamente, ela tem como enfeitar o homem interior, a alma. E aquela senhora espiritual faria questão de enfeitar o homem encoberto no coração, o homem interior, a alma. Será que você está fazendo isso esta tarde? Diz alguém, o enfeite então, a joia, o que é? Nós lemos aqui. O espírito manso e quieto. Espírito quer dizer disposição. Aquela disposição mansa. Aquele andamento. Nós lemos aqui em mansidão. É tranquilidade. Nós temos aqui duas palavras que a gente deveria explicar. Manso, o que é, diz alguém? Quer dizer mansidão? Gentileza, humildade, submissão. Assim, a mulher cristã, esse servir desta joia. Mansidão, gentileza, humildade e submissão. E quieto, diz alguém, quieto. Nós lemos. O que é? Quer dizer aquela tranquilidade, serenidade, sossego, calmaria. E assim a mulher cristã, e se comportar, e se conduzir diante do seu marido não salvo. E certamente tudo isso teria muito efeito na vida do marido não salvo. Diz aqui que tal procedimento é, como nós lemos, precioso diante de Deus. Precioso. E você querendo um enfeite para a sua vida, cultive o espírito manso e quieto. Isto é, a mulher cristã não ia se projetar para frente, mas andaria se recuando, não querendo chamar a atenção de todo mundo. Que você tenha esta joia. Capítulo 1, nós temos a fé preciosa. Versículo 4 nós lemos que Deus reserva uma herança para nós, lá nos céus. Ele guarda nos cofres do céu uma herança incalculável no céu. Versículo 5. Nós, no exercício da nossa fé, estamos sendo guardados para um dia entrar na posse daquela herança lá nos céus. Notou o que eu disse? Nós, no exercício da nossa fé em Deus, dia após dia, estamos sendo guardados para entrar na posse daquela herança. E Pedro diz, esta fé tem que ser provada, testada por Deus. Você não ia comprar uma lâmpada sem testá-lo, mesmo na loja? Não é?
Deus, querendo usar alguém como vaso de bênção, e prová-lo, e provar a fé de antemão. Assim, amados irmãos, devemos passar por provações. Devemos. Não há escape. Deus sujeita o seu povo às provações de vez em quando. Nós lemos aqui no versículo 6, as provas são importantes. Devemos reconhecer isso. São necessárias. Também devemos reconhecer isso. Pois é. Às vezes é muito difícil aceitar. Temos vontade para alcançar o céu sem passar pelas provações. Além de serem importantes e necessárias, Pedro diz, são variadas. São variadas. Talvez você esteja passando por uma provação atualmente, eu não sei. Talvez você, nesse momento, pense na sua família, o comportamento de alguns membros. Isso pesa muito. É para você uma verdadeira provação. Quem sabe você até derrama lágrimas. É uma grande preocupação. Os filhos saem de noite, mas não dizem para onde vão, deixando você perturbado. É uma provação. Talvez você tenha filhos não salvos. E os anos vão passando, e ainda estão nos céus pecados, e você está fazendo tudo possível para vê-los salvos, mas nada aconteceu ainda. E uma provação. Talvez você recebeu uma notícia ruim a respeito de emprego. Não tem mais emprego, você ganhou a rua. É uma provação. Talvez não tenha saúde, como tinha. É uma provação. Mas diz alguém, a saída então. Olha, Deus está em controle. Ele está regulando a temperatura do fogo da prova para purificar ouro, para refinar ouro. É necessário que o ouro passe pelo fogo. E o urive tira as impurezas do ouro derretido. Sim, temos de passar pelo fogo de provação. Deus está visando o nosso bem. Ele está regulando a temperatura. Cabe a nós deixar o nosso Deus realizar a sua própria vontade nas nossas vidas. Nós devemos confiar em Deus cada vez mais nas horas das provações. Felizmente, as provações são temporárias. Mas nós lemos que Deus tem em vista o que nós lemos no final do versículo 7, que a nossa fé se ache em louvor, e honra, e glória na revelação de Jesus Cristo. Assim aquele irmão
que permaneça. Aquele irmão que, de propósito, fica sujeito à vontade de Deus, mesmo passando pela provação, um dia será recompensado. Recompensado. Aquela fé será aprovada. E Deus há de reconhecer e recompensar aquele irmão, dando-lhe louvor e honra e glória na revelação, no dia do arrebatamento, no dia do tribunal de Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Fé preciosa. E o resultado de passar pelo fogo. E querendo fé preciosa aos olhos de Deus, devemos passar pelo fogo de provação. Amados irmãos, que tenhamos estas coisas preciosas. Que apreciemos cada vez mais o precioso sangue de Cristo. E fazendo isso, manter-nos a nós mesmos longe do pecado. Que os nossos irmãos tenham aquela joia preciosa, o espírito manso e quieto. E que a nossa fé seja, enfim, preciosa aos olhos de Deus.